Oi meninas, tudo bem? Então, essa daqui é a nossa bolsa, a nossa bag que a gente trouxe para a aula de hoje, tá? Essa é uma bag bem lindona, com a alça de mão nesse detalhe aqui, tá? Eu vou trazer algo diferente para vocês, né? Para otimizar o tempo de vocês e também o trabalho de vocês. No caso de costurar o botão imantado, uma forma de costurar antes da gente finalizar a nossa alça, tá bom? E trouxe esse detalhe aqui em fio de seda, tá? Pra fazer o nosso tassel. Olha como ele ficou lindão. Então, essa daqui é a nossa peça, tá? Espero que vocês gostem. E lembrando que todos os acessórios usados nessa peça, tá bom? São lá da Arena Metais. E também o fio de malha é o fio de malha Premium Guarani, tá bom? Então, fiquem com o passo a passo dessa lindeza. Então, aqui a gente tem a cor bege claro, tá? Que a gente vai utilizar a cor caramelo, a cor chumbo e a cor chocolate, tá? Você pode fazer essa peça de uma cor lisa também, tá? Apenas de uma cor. Você vai utilizar um novelo e um pouquinho pra fazer, tá? Aqui a gente vai utilizar um pouquinho de cada cor. Então, aqui a gente tem uma base 21 por 4,5 lá da Arena Metais. Aqui a gente tem duas argolas articuladas de 3 milímetros, a gente tem um mosquetão. Vamos utilizar duas agulhas, essa aqui de 5 pra gente fazer a nossa base, tá? Primeiro, e a 7 pra trabalhar na subida, tá? Um botão imantado, linha e agulha pra fazer as emendas, tá bom? Um pedaço de corrente. De preferência, né, e é opcional, a nossa etiqueta personalizada e uma fita métrica pra gente ter a noção do tamanho da base, do corpo da bolsa, tá bom? E uma tesoura, caso você precise, né, você vai precisar pra cortar os fios, tá bom? Então, vamos lá pra produção, produção da nossa peça. Então, depois de ter feito a limpeza da nossa base, né? Sempre muito importante fazer a limpeza da base. Pega um paninho úmido, né? Horas antes de você fazer a produção, dá uma limpada em todos os buraquinhos. Coloca o pano, né? Um paninho que você tem, molhado com álcool, uma aguinha morna. E você passa, tá? Entre os furinhos, para você não sujar o seu fio. Aqui eu tenho uma cor escura, tá? Mas se fosse uma cor clara, seria um cuidado ainda maior, tá bom? Lembrando que aqui o nosso fio é de 27 milímetros. No decorrer de eu fazer essa base, eu vou analisar se eu preciso fazer aumentos aqui, sem ser nas extremidades, tá? Porque a gente precisa fazer um aumento em cada extremidade, mas por o fio ser um pouquinho mais fino, né, do que os furinhos da nossa base, a gente vai analisar, tá? E na hora que a gente estiver crochetando, vamos ver se precisa fazer um aumento ou não, tá bom? E se você tiver com um fio de 35, 36 milímetros, acredito que não será possível fazer aumento aqui no meio da nossa base, tá bom? Então, vamos lá. Eu estiquei o meu fio, tá? Desenrolei, estiquei todo, pra dar ele rende mais e ele também fica num formato mais bonito, olha só. Então, vamos lá, vamos começar aqui pela nossa lateral, tá? Vamos começar aqui bem pelo centro, tá? Pra gente começar a tecer a nossa base. Vamos deixar um pedacinho de fio assim, tá? Uns 30 centímetros, pra gente fazer as nossas finalizações depois. Eu vou pegar a agulha número 5 e vamos fazer pontos baixíssimos, tá? Vamos trazer o fio aqui pra dentro. E vamos fazer pontos baixíssimos em toda a nossa base, tá bom? Lembrando em fazer os pontos baixíssimos bem folgadinhos, tá? Introduz a agulha, laça e passa por dentro da argolinha. Bem folgado, porque a gente tá com uma agulha 5, mais menor, né? Então, vamos fazer ponto baixíssimo em toda a extensão da nossa base. Assim, dessa forma, tá? Tenta trabalhar bem folgada, a mão bem folgada, tá bom?
pra não emborcar essa base, porque se você colocar tensão aqui, ela vai emborcar. Então, eu vou fazer ponto baixíssimo em toda a minha extensão. Quando chegar no penúltimo ponto, eu volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Cheguei aqui no penúltimo ponto da nossa base. Então, agora, ao invés da gente trazer pra dentro o fio que a gente tava trabalhando, a gente vai trazer a sobrinha que a gente deixou lá, tá? Então, a gente traz essa sobrinha toda pra cima e passa por dentro dessa forma, tá? E vamos simular agora a nossa correntinha. Introduz a agulha de baixo pra cima, aqui nas duas primeiras alcinhas da correntinha, traz esse fio lá pra baixo. E agora, vamos voltar simulando a correntinha aqui dessa forma. Volta lá por trás, tá? Enfia lá, coloca a agulha lá por trás, no meio do ponto, dessa forma. E leva o fio lá pra trás. Assim, dessa forma. Ajeita bem. E olha como ficou uma base, né, em ponto baixíssimo perfeita. O que nós vamos fazer agora? Reserva esse fio, porque vamos utilizar novamente para fazer outro acabamento. E agora, vamos começar a fazer os nossos pontos baixos aqui na nossa base. Pontos baixíssimos, tá bom? Então, vamos introduzir a agulha dentro da correntinha, sair aqui na parte de trás. E vamos trabalhar novamente, reservar esse aqui pra gente fazer uma nova finalização depois. Mas vamos trabalhar com o fio que a gente havia trabalhado antes, o fio do novelo. Vamos trazer pra frente da altura e fazer um ponto baixo. Novamente no outro. Traz pra frente, altura, um ponto baixo. Novamente, um ponto baixo. Aqui nas extremidades, nos 4 cantos, a gente vai fazer um aumento, tá? Que seria 2 pontos no mesmo lugar. Então, vamos introduzir a agulha. Fazer um ponto. Agora, novamente, um ponto no mesmo lugar. É de lei, em todas as bases, dependendo do trabalho que a gente for fazer, é sempre interessante colocar o aumento nas extremidades, tá bom? Agora, vamos seguir aqui com um ponto para cada ponto, tá? Um ponto baixo para cada correntinha, até no outro lado, lá no final da nossa base. Então, vamos fazendo aqui os nossos pontos, sem apertar muito, deixando bem folgadinho, tá? Porque olha que base bonita, ela tá bem, ela não tá uma base assim que fica emborcando muito, tá? Ela tá normal, a gente tá trabalhando ela normal, ó, e ela fica bem bacana, tá bom? Então, vamos fazer um ponto baixo pra cada. Então, chegamos aqui nas nossas extremidades aqui, tá? Vamos fazer 2 pontos aqui. Um ponto sozinho. Mais outro ponto sozinho. E agora, na próxima extremidade, que são bem nos cantinhos, tá? Mais um aumento. Por que esse aumento, né? Esse aumento é para não ficar repuxando a nossa base, para não ficar faltando ponto, porque a gente tá fazendo a nossa curvinha. E quando a gente tem uma curva, a gente tem que acrescentar pontos, tá bom? Então, agora, novamente, um ponto baixo para cada correntinha e furinho aqui da base, tá? Chegamos aqui, então, no nosso penúltimo ponto, e eu quero mostrar pra vocês que a gente não vai precisar fazer aumento na base, tá bom? Não vai ser preciso fazer aumento aqui nos 2 lados, não precisa. Ficaram os pontos bem certinhos, os pontos bem juntinhos, não faltou espaço aqui, tá? Não precisou
não sobrou espaço, aliás, porque senão, se sobrasse muito espaço aqui, a gente teria, então, que acrescentar mais pontos. Então, não precisou. Vamos continuar aqui. Agora, nesse último, a gente vai precisar colocar um pontinho a mais, tá bom? Agora, colocamos nosso ponto a mais. Agora, vamos fazer, então, o nosso fechamento de carreira, tá bom? Vamos trazer aqui pra frente. Introduzir a agulha de trás pra frente na correntinha, levar o fio lá pra trás. Tá bom? Assim, dessa forma. Agora, vamos aposentar essa agulha e vamos pegar a agulha que a gente vai trabalhar. Porque agora, vamos fazer pontos baixíssimos novamente em toda a nossa extensão de correntinhas, ok? Então, levou o fio lá para trás, ajeita, ajusta o tamanho da laçada para ficar igual o das outras correntinhas. Introduz a agulha por debaixo da laçada, leva o fio, leva a argolinha lá para a agulha e ajusta novamente. Traz o fio do novelo lá para frente. Agora, vamos fazer pontos baixíssimos. Introduz a agulha no próximo ponto, laça o fio e passa por dentro do fio da argolinha que estava atrás. Novamente. Assim. Agora, vamos fazer pontos baixíssimos em toda a extensão, tá? Para preparar nossa base para fazer a nossa subida, ok? Chegamos, então, aqui no final, nosso último ponto, o penúltimo ponto, aliás, porque agora vamos fazer outra finalização, a última, né, com esse fiozinho que a gente deixou aqui, tá bom? Ficamos aqui no nosso penúltimo ponto baixíssimo, ao invés da gente introduzir a agulha e trazer o fio que a gente estava trabalhando, vamos trazer esse que estava lá reservado, tá bom? Traz pra frente, passa o ponto baixíssimo e tira ele, dessa forma. Agora, vamos simular novamente a nossa correntinha. Agulha de cima pra baixo na primeira correntinha aqui do nosso ponto, tá? Pega aqui bem por baixo, dessa forma, tá? Vamos levar lá pra baixo. Ajustar aqui o tamanho da alcinha, que tem que ficar a laçadinha igual a outra. Introduz a agulha aqui por trás, tá? Do ponto, pra sair bem no meio, assim, dessa forma, e leva o fio lá pra trás. E ajusta a nossa correntinha. Olha que base perfeita. Eu vou medir aqui pra vocês. Ela ficou com 22 centímetros a nossa base, tá bom? Por 8. Ela ficou 22 por 8. Então, para você ter uma noção, caso você queira fazer a peça toda em crochê, a base toda em crochê, ok? Agora, vamos virar dessa forma e vamos fazer o nosso corpo da bolsa. Vamos começar agora a fazer a nossa subida. E você percebe que a gente começou a nossa peça e vamos subir ela sem precisar cortar o fio. Então, pega essa dica aqui, né, que é muito válida, tá? Vamos cortar um pedaço desse fio. A gente vai fazer depois, vamos arrematar ele já com os pontos, tá? Mas vamos cortar um pedaço para não ficar muito grande. Então, percebe que agora o fio ficou aqui e a gente vai ter que começar a trabalhar ele, tá? A nossa peça, ela é toda em ponto baixo centrado. Simples, né? Então, é uma peça bem simples de ser feita, mas com alguns cuidados, que faz toda a diferença no ponto baixo centrado, que ele é o mais usado, né, pelas crocheteiras. Ele é um ponto muito lindo, que fica uma qualidade excelente, se, né, feito da melhor forma, tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai começar com os nossos pontos baixos aqui, nessa alcinha, tá? E nessa alcinha que fica atrás dessa primeira alcinha, tá? A gente vai utilizar essas duas argolinhas aqui, ok? Então, vamos lá. Vamos começar nesse aqui mesmo, introduzir a agulha 7 nas duas alcinhas e puxar dessa forma e fazer o nosso ponto baixo, tá bom? Agora, novamente, no próximo, essa alcinha,
a outra alcinha. E já vamos aproveitar e vamos esconder esse fiozinho, colocando ele por cima da agulha, tá? Traz o fio da altura e faz um ponto baixo. Dessa forma, tá bom? Em toda a extensão da nossa carreira, vamos fazer dessa forma. Estamos chegando aqui no final dessa carreira, tá bom? Olha como é que está ficando os pontos baixos. Vamos fazer aqui o nosso último ponto baixo para fazer o nosso fechamento, ok? O nosso fechamento é: alonga um pouquinho essa laçada, introduz a agulha aqui. Aqui está o nosso primeiro ponto, aqui está a correntinha de cima do ponto. Então, vamos introduzir a agulha de trás para frente, levar a laçadinha lá para a agulha e levar lá para trás, tá bom? Agora, vamos fazer ponto baixo centrado, tá? Seria bem no centro do ponto baixo, assim, dessa forma. Introduz a agulha, ok? Olha se sai bem no centro, igual saiu aqui. Leva a laçadinha lá pra agulha, ajusta bem pra laçada aqui da correntinha ficar igual. E traz o fio lá pra frente. E fecha o ponto, ok? Então, agora é ponto baixo centrado em cima de ponto baixo centrado. Sempre observa, tá? Se o ponto baixo centrado tá saindo bem no centro, porque isso é um dos maiores indícios das vezes a gente deixar o ponto um pouco torto, tá? E outra dica, outro pulo do gato, como dizia minha avó, muito importante. Sempre cuida, tá? Dessa laçada na agulha, tá? Nunca deixa ela frouxa demais, assim, dessa forma. Sempre tenta manter ela tensionada, porque é assim que você vai deixar uma estrutura na sua peça, ok? Cuida sempre aqui, ó, desse fiozinho aqui atrás, assim, ó, desse jeito, ó. Quando a gente for fazer o nosso ponto baixo centrado, introduz a agulha, traz o fio. Não traz assim, ó, às vezes a gente tem a noção de que cuidando desse fio aqui, a gente vai deixar o nosso ponto bonito, a gente vai deixar o nosso ponto, a nossa peça estruturada. Não, esse ponto aqui, essa laçada aqui, ela pode ser da altura que tem que ser, tá? Uma altura bem legal, não ficar muito repuxada, tá bom? O que a gente tem que cuidar é do fio que vem lá do novelo, tá? Porque é esse fio que a gente tem que cuidar, tá? Aqui, ó, quando a gente traz dessa forma, tá bom? Então, vamos lá, novamente. Sempre observa se tá saindo centrado, tá? Se tá saindo centrado, vai ter a alcinha aqui, uma alcinha do lado e uma alcinha do outro lado, tá bom? Então, vamos lá. Sempre ajusta aqui. E vamos fazer um ponto baixo para cada ponto de base, bom? Meninas, eu já me adiantei aqui, eu produzi as 3 carreiras, tá? Que vai ser com essa cor, tá bom? Então, cheguei aqui no final, agora vamos fazer a nossa emenda para trazer a próxima cor, tá? Essa peça, ela vai ser dessa forma: 3 carreiras da primeira cor, 4 carreiras da segunda cor, 3 da terceira e 4 carreiras da última cor. Mas caso você tenha apenas uma cor, que você quer fazer ela apenas de uma cor, então faça aí mais 10 carreiras, tá? Mais 10 carreiras e depois aguarde que eu venho trazer a nossa alça perfeita, tá? Como vocês viram aí na apresentação da peça, tá bom? Então, vamos fazer a nossa emenda, tá? Vamos deixar um pedacinho de fio assim, dessa forma. Vamos cortar o excesso, tá? Vamos trazer daqui pra frente, vamos fazer a simulação, né? Pegar uma agulha mais fina, fazer a simulação daquela forma que a gente faz, tá? Leva o fio lá pra trás, novamente. Agora, lá atrás do ponto, tá? Pra sair aqui no meio da correntinha e levar lá pra trás, tá bom? Meninas, existem várias formas da gente fazer essa emenda, né? Pra gente trazer a próxima cor. A próxima cor vai ser o caramelo,
tá? Lá dos fios Guarani, perfeitos, né? Existem várias formas da gente fazer a nossa finalização, tá? A nossa troca de cor. Há meninas que fazem apenas escondendo o fio dessa forma, tá? Há meninas que colam também, tá? Eu uso aqui uma cola de silicone líquido, ela é muito boa. Eu colo até forro, tá? E o forro não solta, tá bom? Eu garanto. Essa cola aqui é maravilhosa, tá? E há esse jeito também que eu vou trazer, tá? Mas cada crocheteira, ela tem a sua identidade própria, ela vai se identificar com um tipo de fechamento, um tipo de arremate, um tipo de troca de cor diferente, tá? Eu vou mostrar dessa forma, tá bom? Então, vamos cortar aqui bem rente, tá bom, meninas? Deixar apenas um pedacinho ali, cortar dessa forma, ó, que fique apenas um pedacinho dessa forma aqui, tá? E vamos trazer, então, a outra cor, tá? Vamos colocar direito com direito, tá bom? Aqui, dessa forma assim. E vamos pegar a nossa agulha e vamos dar pontinhos bem na pontinha do nosso fio, tá bom? Então, aqui, vamos unir aqui, tá? Direito com direito, bem na pontinha, a gente vai fazer pontinhos, tá bom? Então, a gente vai alinhavar aqui, fazer aqui os pontinhos. Assim, dessa forma, vamos dar pontinhos bem na beiradinha aqui do nosso de vai e vem, assim, dessa forma, tá? Bem na beiradinha mesmo, que fique invisível pra não aparecer, ok? Ó, vai ficar dessa forma, tá bom? Enrola bem. O que a gente vai fazer agora? Vamos introduzir a agulha aqui no próximo, tá? Nessa daqui. E vamos trazer o fio lá pra frente, tá? Dessa forma aqui. Ó, dessa forma aqui. Então, percebe que o fio ficou lá atrás, tá? Percebe que a cor ficou lá atrás e veio somente a próxima cor, tá? Então, vamos fazer aqui, continuar com os nossos pontos baixos por toda a extensão da nossa carreira, tá? Assim, dessa forma, olhando sempre se tá no centro, tá bom? Então, não tem segredo, tá? Não convém eu ficar aqui passando pontinho por pontinho. Fica cansativo, fica chato pra vocês. Vocês vão me xingar, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou finalizar mais 4 carreiras dessa cor. E depois eu volto pra gente trocar a nossa cor novamente, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Vamos fazer mais 4 carreiras dessa cor, apenas de ponto baixo centrado, como eu tô fazendo aqui. Cuidando, tá bom, meninas? Cuidando sempre pra poder o ponto ficar um em cima do outro certinho, não deixando muito repuxado, tá bom? Cuidando pra sair aqui atrás, pra o ponto não ficar torto, tá? Mas é isso, vamos fazer mais 4 carreiras dessa cor e a gente já volta com a próxima cor. Então, aqui, já adiantei as minhas 4 carreiras da cor caramelo, já comecei aqui, fiz a minha emenda com agulha, linha, já comecei agora aqui a nossa cor bege claro, tá? Vamos fazer, então, aqui mais 4 carreiras, desse mesmo jeitinho, ponto baixo centrado, cuidando, né, pros pontos ficarem assim, harmônicos, olha, com bastante cuidado, com bastante calma. Então, como é uma peça de um ponto só, um ponto super fácil, super simples, né? De fazer, não convém eu ficar aqui passando pontinho por pontinho, tá bom? Então, vamos aqui finalizar as 4 carreiras dessa cor.
E aí, eu vou dar mais atenção na última carreira, porque lá a gente vai fazer a nossa alça, tem alguns segredinhos pra gente fazer a nossa alça. Então, é isso, meninas, vamos aqui continuar com as nossas 4 carreiras aqui, vou fazer a troca de cor pra cor chumbo e eu já volto aqui pra gente fazer a nossa alça, fazer a nossa finalização da nossa peça, pra deixar a peça super linda e maravilhosa. Então, aqui a gente fez 4 carreiras da cor bege claro, agora estamos aqui fazendo a cor chumbo, vamos fazer uma carreira, e na próxima carreira já vamos dar início à nossa alça, tá bom? Então, aqui um ponto baixo centrado para cada ponto de base, dessa forma. Olha que linda que está ficando, que linda essa composição, tá? Você pode usar essa composição de cores para fazer outras peças. E também você pode usar essa peça fazendo apenas de uma cor só, que também fica uma peça bem bacana, bem linda. Já pensou uma peça toda feita no fio chumbo? Fica lindo, né? Então, aqui finalizamos a nossa primeira carreira na cor chumbo, tá? E a primeira parte é de como a gente vai fazer a nossa alça. Em primeiro lugar, a gente vai colocar o nosso botão imantado, tá? É um jeito que eu achei mais prático da gente colocar o nosso botão imantado, né? Vamos centralizar aqui a nossa peça, achar o centro, pra gente pregar o nosso botão imantado. Fica muito mais fácil do que a gente fazer a alça inteira, a peça inteira e pregar o botão depois. A gente deforma a peça e isso não é legal. Então, a gente vai centralizar aqui, tá? Ó, eu só subi, deixei aqui a alcinha da próxima carreira, reservei o fio ali do lado e vamos centralizar nossa peça, tá? Vamos centralizar e colocar o nosso botão. Aqui o nosso botão é de 18 milímetros, tá? Eu começo sempre pela parte maior. Ó, o meu gatinho tá aqui. Então, vamos centralizar e vamos pregar aqui nessa parte, tá? Já na cor chumbo. Aqui abaixo dessas alcinhas aqui, tá bom? Então, depois de centralizado o nosso botão, vamos começar costurando, né? Eu costuro de fora pra dentro, tá? Fazendo pontinhos bem firmes de fora pra dentro, tá? Porque se a gente for costurar o nosso botão apenas dando laçadinhas na parte interna, fica muito frágil. E o botão é algo que tem que ficar seguro, né, gente? Então, eu vou costurar aqui, dessa forma, ó, umas 6 laçadas cada argolinha dessa. São 4 argolinhas, né? Então, eu faço 6 laçadinhas aqui, 6 aqui, 6 ali e 6 no outro, tá? Eu vou terminar aqui, eu vou costurar as 2 partes, aí eu volto pra gente começar a primeira parte da nossa alça, ok? E depois de a gente finalizar o nosso botão imantado, ó, ficou dessa forma. Vamos agora começar a pensar na nossa alça, né? A alça, a questão é muito particular, tá, meninas? Como você viu no início lá, quando eu mostrei a peça, eu quero que vocês entendam que aqui vai ser muito a gosto de como você quer a sua alça. Se você quer ela com uma abertura maior, para você pegar na mão realmente, se você quer só um detalhe, né, para você não precisar usar na mão, mas você gosta desse detalhe que fica na peça, fica muito a critério, né, de como você quer, né, que a peça fique. Então, vamos começar aqui, tá? Aqui é tudo no olhômetro mesmo, tá, meninas? Vocês vão medir, mais ou menos, qual é o tamanho da sua alça. Eu quero que a minha alça fique desse tamanho aqui, tá? Então, a gente vai contar um tanto de pontos para cada lado, tá bom? Então, aqui, eu medi aqui como eu quero a minha alça, eu quero desse tamanho. Então, eu contei 1, 2, 3, 4, 5, no 6 eu fiz a marcação. Aqui eu contei 1, 2, 3, 4, 5, no 6 eu fiz a marcação. Eu fiz a marcação no ponto baixo centrado, saindo
na medida lá atrás também, tá? Que é assim que a gente vai fazer. Então, a gente vai fazer ponto baixo centrado, e quando chegar nesse tamanho aqui, a gente vai fazer as nossas correntinhas pra gente dar o formato da nossa alça, tá bom? Então, pra gente conseguir crochetar, eu separei aqui uns pedacinhos de fio da cor caramelo pra gente colocar aqui no lugar da nossa marcação, ok? Ó, eu sei que é aqui, então a gente vai colocar aqui, tá? A gente vai colocar aqui no mesmo lugar onde a gente tirou. Pra gente ter... Ou então, você pode usar os marcadores também, tá bom? Ó, dessa forma. Aqui. E aqui. Tá bom? Então, a gente vai agora começar a crochetar a nossa peça aqui, tá? Vamos agora pra nossa segunda carreira de ponto baixo, né? Ajeita bem, porque agora a gente tá meio que deformando a peça, mas isso é normal, tá bom? Vamos, então, fazer aqui os nossos pontos baixos centrados até a marcação, ok? Então, vamos aqui, dessa forma, tá? Fazer ponto baixo centrado em cima de ponto baixo centrado. Aqui. Aqui na marcação vai ser o nosso último ponto, ok? Então, a gente vai fazer o último ponto. E vamos agora contar quantos pontos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a gente vai fazer agora 10 pontos, 10 correntinhas, ok? Por que 10? Se tem só 9 pontos aqui. Pra a nossa alça dar aquele formato de ficar um pouquinho mais folgada, um pouquinho mais alta. Porque se a gente for fazer os 9 pontos que tem aqui, a alça vai ficar mais retinha, entende? Vai ficar um formato mais reto. E não é isso que a gente quer que a peça fique um formato bem bacana, né? Que é o detalhe dessa alça, tá bom? Então, vamos fazer 10 correntinhas aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, a gente retira esse fiozinho aqui e a gente vai fazer um ponto baixo aqui nesse fiozinho, ó, dessa forma assim. A nossa alça vai ficar desse tamanho. Então, agora, a gente continua fazendo ponto baixo centrado em cima de ponto baixo centrado até o outro lado lá onde tem as marcações, ok? Dessa forma. Da mesma forma, vamos tirar a marcação, fazer o último ponto baixo centrado e vamos agora contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vamos contar 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, vamos lá retirar essa nossa marcação e fazer um ponto baixo aqui na marcação. Então, vai ficar um ponto baixo centrado, tá, meninas? Então, vai ficar dessa forma. Vamos separar essas marcações aqui, esses meus marcadores de pontos improvisado, tá? E vamos continuar agora até a finalização da carreira, ok? Ó, chegamos aqui na nossa finalização da carreira, vamos alongar. Agulha de trás pra frente, laçada pra agulha. Vocês já estão cansadas de saber, de ouvir eu falar isso, né? Quem já é minha aluna sabe que eu falo muito isso. E agora, vamos, ponto centrado aqui, agulha no centro do ponto, laçada pra agulha, ajusta pra ficar do tamanho ideal, ponto pra frente, ponto baixo. Então, agora, vamos fazer ponto baixo centrado até a gente chegar nas alcinhas das correntinhas aqui, ok? Agora, aqui, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer um ponto baixo para cada correntinha. A gente vai fazer um ponto baixo como se fosse fazer, né, uma peça que a gente tivesse tecido correntinhas e tivesse que voltar fazendo ponto baixo. Então, aqui nessa primeira alcinha, faz um ponto baixo. Aqui, novamente, outro ponto baixo. Novamente.
mais um. Mais um. Então, a gente vai fazer 10 pontos baixos aqui, ok? Ó, dessa forma. Agora, a gente retorna fazendo ponto baixo centrado até a outra lateral, até o outro lado, onde a gente começa as nossas correntinhas. Chegamos aqui novamente, onde tem as nossas correntinhas, então, vamos fazer pontos baixos sobre cada pontinho, cada alcinha da correntinha que tem aqui, ok? Então, vamos fazer aqui. Dessa forma. Mais um. Agora, aqui. Ó, dessa forma. Olha como vai ficar bacana a nossa alça. Agora, fazer pontos baixos centrados em cima de ponto baixo centrado até a finalização aqui, ok? Então, agora, alonga o fio, agulha de trás pra frente, laçada pra agulha, lá pra trás. Quando der, dá uma ajeitadinha na peça, pra não ficar muito deformada, né? Porque é assim mesmo, agulha aqui no centro do ponto, laçada pra agulha, ajusta o tamanho certo e fio pra cima, ajusta o tamanho, ponto baixo centrado. Agora, novamente, até chegar nesse nosso vãozinho aqui da nossa alça, vamos fazer ponto baixo centrado. Da mesma forma, ok? Desse jeitinho aqui, tá bom? Ó. Aqui é o nosso último ponto baixo centrado. Agora, vamos dar aquele detalhe da nossa alça, tá? Vamos fazer pontos baixos alongados. Então, você insere a agulha aqui por dentro, laça o fio, dá altura, ajeita e faz um ponto baixo, tá? Aqui, temos 10 correntinhas, certo? Vamos fazer 11 pontos baixos alongados. Por quê? Porque quanto mais pontos a gente colocar aqui, mais arqueada ficará a nossa alça, tá? Se a gente for colocar os mesmos 10 pontos, vai ficar bonito do mesmo jeito, só que ela vai ficar mais reta. Então, a gente faz isso para ela ficar com mais aquele volume ainda, tá bom? Ó, 2, e sempre vai ajeitando o seu fio para ficar certinho. 3, 4, assim, 5, 6, 7, 8, olha que bonito que fica. 9, 10, 11. Ó, isso faz com que a alça fique com esse detalhe assim, ó, de ficar mais arqueada. Porque se a gente fosse fazer só os 10, ficaria assim. Então, a gente quer que ela fique com esse detalhe, tá bom? Ajeita bem. E agora, ponto baixo centrado novamente. Até fazer a finalização lá no outro lado, ok? Então, aqui já fiz 6 pontos alongados, 7, 8, 9, ajeita bem,
10. Acho que aqui a gente pode deixar um pouquinho mais apertado. 10, 11. Então, assim, dessa forma, ajeita bem. Agora, fazer a finalização aqui, dessa forma, com o ponto baixíssimo, com o ponto baixo, centrado, perdão, até o final da carreira. Aqui, nosso último ponto da nossa peça. Porque agora, vamos fazer o quê? Olha, que detalhe lindo que fica essa alça. Ó. Então, agora a gente vai fazer ponto baixíssimo em toda a nossa extensão, tá bom? Ó. Finalizamos, então, o nosso ponto baixíssimo aqui, tá? Vamos cortar o fio. Vamos fazer a nossa emenda aqui, tá? Vamos levar o fio lá pra baixo, a agulha de cima, de baixo pra cima, o fio lá pra baixo, e vamos fazer a simulação aqui, tá? Dessa forma, pro fio sair aqui, entrar aonde ele saiu, ok? Ó, lá de trás, pra sair aqui. Dessa forma, ó. Então, leva o fio lá pra trás, ajusta o tamanho aqui e vamos arrematar, tá? Então, a nossa peça está praticamente pronta. Falta a gente colocar a nossa etiqueta aqui dessa forma, tá? Né? Você escolhe aí qual é o lado que você quer que seja como direito. Eu quero esse lado aqui, que ficou mais harmônico, eu gostei mais. Então, a gente vai escolher o lado como de direito e vamos colocar a nossa etiqueta, ok? Eu centralizo a etiqueta aqui no meio, aqui na parte de baixo da nossa alça, tá? Fazendo pontinhos dos dois lados. A minha tem furinhos, né? Tem etiquetas hoje que tem as garrinhas, tem algumas etiquetas que é só de colar, né? Mas a minha ainda é de costura, tá bom? Então, vamos finalizar aqui e eu já volto mostrando ela prontinha pra vocês. Então, aqui, meninas, acabei de deixar pronta aqui a nossa bolsa, tá bom? Coloquei a nossa etiqueta, olha que linda que ela fica. O que vamos fazer agora? Vamos colocar a nossa argola articulada, tá? Aqui da Arena Metais. Perfeitas essas argolas. Essa daqui é de tamanho 3, tá bom? Vamos colocar aqui na lateral, pra gente colocar a nossa alça de ombro, tá? Mas ela fica opcional, tá? Se você quer deixar apenas essa bolsa como alça de mão, também fica legal. Já tive clientes que optaram apenas pela alça de mão, ok? Então, vamos colocar aqui a nossa argola bem na lateral aqui, pegando uns 3 pontinhos, dessa forma assim, tá? Agora, vamos colocar do outro lado. E vamos fazer o nosso tassel. O nosso tassel, tá? Vamos fazer, então, usando um tassel de seda, tá bom? Ó, aqui ficou a nossa argola articulada. Vamos colocar, então, a nossa corrente aqui, tá? Lembrando que na Arena Metais tem muitas correntes, vários estilos, de vários tamanhos, tá? Tem corrente por metro, tem corrente pronta, tem corrente já com os acessórios, né? Com a argola articulada. Então, aproveita, né? Que tem muita coisa lá pra você personalizar a sua peça, ok? Então, agora, vamos fazer o nosso tassel pra gente colocar aqui na nossa bolsa, tá bom? Então, agora, depois de finalizada a nossa peça, né, colocada nossos acessórios, que são a da Arena Metais, vamos agora fazer o nosso tassel. A princípio, eu ia fazer um tassel de fio de malha, tá? Mas vamos sair do óbvio, né? Eu tinha aqui esses 2 tassels de seda, tá? Que a gente encontra nos armarinhos, que a gente recebe na caixa quando a gente recebe os fios. Então, com certeza, você vai ter algum aí. Ou então, se não tiver, tá no Mercado Livre, tem uns
uns conjuntinhos, né, de 10, 15 taças de cada cor, que são bem legais, bem em conta, tá? E eu gosto bastante de ter em casa pra gente fazer, ajeitar a nossa peça, tá? Então, vamos fazer algo diferente. Vou pegar aqui um mosquetão, tá? Esse mosquetão aqui é um mosquetão balinha, lá da Arena Metais. Vamos pegar o nosso tassel, vamos colocar aqui nessa argolinha de baixo e vamos passar a cabeça do tassel pra dentro dessa laçada. Vai ficar dessa forma, tá bom? Agora, a gente vai colocar esse aqui também, a gente vai passar aqui por dentro. Dessa forma, assim. E ele vai ficar assim, dessa forma, tá? Com duas cores. Você pode fazer apenas de uma cor, aqui eu optei em fazer por duas cores, tá? Fica algo bem bacana, tá? Pra você enfeitar a sua peça. Agora, a gente vai colocar aqui. Eu vou colocar aqui na frente, tá bom? Pega uma alcinha aqui de fio e posiciona aqui. Olha que lindo que fica. Fica um detalhe na sua peça. Ou também você pode colocar aqui na sua argola articulada. Eu optei em colocar aqui na lateral, porque eu gosto bastante de deixar esse charme. Olha que linda que fica essa peça com esse detalhe. Mas, o tassel, ele é opcional, tá bom, meninas? Então, você pode tanto usar ele, como deixar sem o tassel, tá bom? Então, me digam o que vocês acharam da nossa aula. Olha que legal que ficou essa peça. Ficou um espaço bem bacana, tá? Ó, ficou um espaço interno bem bacana, bem legal. Então, é isso, meninas. Espero que vocês gostem. Caso tenha alguma dúvida, volta ao vídeo, reveja novamente, tá? E até a próxima!